Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. Nesta edição, você vai saber o que o Ministério Público Estadual vem fazendo para combater algumas das piores atrocidades praticadas contra crianças e adolescentes, o abuso e a violência sexual. Também vai ver uma reportagem sobre o Tribunal do Júri. No estúdio, vamos receber a promotora de Justiça de Defesa da Educação de João Pessoa, Ana Raquel Beltrão. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Os crimes dolosos contra a vida, aqueles praticados com intenção, tentados ou consumados, como é o caso do homicídio doloso, do infanticídio, da participação em suicídio e do aborto, são julgados de maneira especial, o júri popular. A cena é bastante conhecida. De um lado, o advogado, do outro, o promotor de justiça, que tem como objetivo convencer os jurados sobre a culpa ou inocência do réu. Na reportagem a seguir, você vai entender como funciona um tribunal do júri e lembrar histórias em que esse tribunal foi decisivo para garantir a justiça e combater a impunidade. Sob o olhar do juiz, o confronto entre advogados e promotores para convencer 7 jurados, cuja decisão traçará o destino dos réus, é uma das imagens mais conhecidas da justiça. Retratados em filmes e obras literárias, os tribunais do júri costumam selar histórias de dor e sofrimento. No Brasil, o júri popular é previsto no Código de Processo Penal para julgar crimes contra a vida. Antes de chegar à famosa sessão do Tribunal do Júri, todo o processo tem início a partir da prática do crime, quando é instaurado um inquérito policial. Acontecendo o crime, ele é apurado mediante inquérito policial. Após a conclusão, o promotor recebe esse inquérito, estuda e oferece uma denúncia. O processo aí se inicia, então, na justiça, citação do acusado, dos acusados. Há uma primeira fase perante o juiz, togado, juiz singular. Essa fase, ela se encerra na pronúncia, quando o juiz, entendendo haver indícios da materialidade, da autoria, ele encaminha o processo para o Tribunal do Júri e aí sim vai começar a segunda etapa, que é o julgamento pelo Tribunal do Júri, onde as provas vão ser apresentadas aos jurados, sorteados para aquele julgamento, que ao final darão o seu veredito. Podem fazer parte do júri cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade, ou seja, sem antecedentes criminais. A Justiça pode pedir às autoridades locais, associações e instituições de ensino que indiquem pessoas para exercer a função. De 10 a 15 dias antes da reunião entre os jurados, o juiz sorteia 25 pessoas previamente alistadas. No dia do julgamento, os nomes dessas pessoas são colocados em uma urna. O juiz, então, faz um novo sorteio para definir os 7 jurados que vão formar o conselho de sentença. Depois de sorteados, os 7 jurados não podem mais se comunicar com ninguém de fora e nem entre si. Também não podem manifestar sua opinião sobre o que está sendo julgado. Caso contrário, podem ser excluídos do julgamento e ser multados. Formado o conselho de sentença, o juiz passa a presidir a sessão. A primeira a ser ouvida pelo Ministério Público e depois pela defesa é a vítima, se isso for possível. Em seguida, as testemunhas de acusação e de defesa e depois o réu. Em todos esses momentos, os jurados podem formular questões por intermédio do juiz. Para preservar a identidade dos 7 jurados e o sigilo das respostas, quando 4 votos computam o pedido de culpa, o resultado já é dado pela maioria. E foi neste cruzamento entre as avenidas Epitácio Pessoa e João Domingos, no bairro de Miramar, em João Pessoa, que na noite do dia 6 de maio, um veículo em alta velocidade ultrapassou o sinal vermelho e atingiu outro, matando 3 pessoas da mesma família. O caso foi um dos de maior repercussão julgados no Tribunal do Júri, na Paraíba. Foram mais de 16 horas de julgamento. João Paulo Guedes Meira foi julgado e condenado a 32 anos e 6 meses, devendo cumprir 15 anos em regime fechado, sem direito a recurso em liberdade.
Nina Ramalho, filha de uma das vítimas, conta que o papel da Promotoria de Justiça foi fundamental para a decisão final do júri. O Ministério Público foi muito atuante. A promotoria, eu acho que foi fundamental durante todo o processo, na verdade, desde o pronunciamento ao júri popular, que foi acatado, até a condenação de João Paulo. Em caso de condenação, o juiz que preside a sessão é responsável por formular a sentença e fixar a pena base, considerando os agravantes ou atenuantes. No caso de absolvição, ele mandará colocar o réu em liberdade. Dependendo das teses que forem levantadas, nós fazemos uma quisitação, na qual os jurados eles votam quesito a quesito de acordo com as teses que foram expostas, e a partir daí, daquela quisitação, aí a gente vai ver, porque ele foi denunciado pelo 121, parágrafo 1º, inciso 1, 2, aí a gente vai botando as agravantes, e todas essas agravantes são julgadas pelos jurados. Então, a gente aplica tão somente o que os jurados decidem. E eles, quando decidem, eles estão conscientes da decisão deles. No fim, resta o sentimento de justiça para quem teve a vida doente querido interrompida. Nosso caso foi o primeiro aqui na Paraíba em júri doloso por crime de trânsito, né? Quando fala muito, aquele acidente de trânsito, não foi um acidente, foi um crime. Então, nós ficamos satisfeitos dentro da justiça brasileira. Não que nós estamos satisfeitos com a condenação de 32 anos e meio, não. Mas, dentro da justiça, foi o esperado. Confira agora as principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em Catingueira, a Justiça deferiu a liminar requerida em ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça de Piancó e determinou que o município de Catingueira faça a interdição do ginásio de esportes da Escola Municipal Maria Celeste Pires Leite. A decisão judicial também determina que o município realize, no prazo de 6 meses, as obras necessárias para recuperar o ginásio. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa diária contra o município no valor de R$ 500. Em Bonito de Santa Fé, a Justiça também deferiu a liminar requerida pela Promotoria de Justiça e determinou que o município forneça a uma paciente um medicamento usado para o tratamento da retinopatia diabética, uma complicação do diabetes que pode causar cegueira. Já em João Pessoa, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor expediu recomendação a 16 operadoras de planos de saúde para que elas cumpram a Resolução 323 da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e instalem suas ouvidorias. A resolução determina que os planos de saúde que possuem número igual ou superior a 100 mil beneficiários devem instalar uma ouvidoria até outubro. Já os planos de saúde que possuem entre 20 mil e 100 mil beneficiários devem criar suas ouvidorias até abril do próximo ano. As empresas menores, com menos de 20 mil clientes, devem apenas designar um representante para exercer as atribuições de um ouvidor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O júri popular foi instituído no Brasil em 1822, quando o país ainda era colônia de Portugal. Atualmente é reconhecido pela Constituição através do inciso 38 do artigo 5º, que prevê que a organização do júri será dada por lei e que em seus julgamentos serão assegurados a plena defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta,
Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toque é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Nós vamos falar agora de um assunto muito sério, por se tratar de uma das maiores atrocidades que está roubando a infância de nossas crianças e deixando cicatrizes profundas e uma dor incurável: a violência sexual. O Laboratório de Estudos da Criança da USP, a Universidade de São Paulo, estima que no Brasil 20% das mulheres e 10% dos homens teriam sido vítimas de violência sexual antes dos 18 anos. Em 80% dos casos, a vítima conhece o agressor, porque na maioria das vezes é alguém da própria família ou alguém muito próximo, como um vizinho, por exemplo. O enfrentamento do problema não é nada fácil e exige políticas públicas e ações de diversos setores. Mas um dos locais privilegiados para identificar esses casos e combater esse crime é, sem dúvida, a escola. É por isso que, desde 2010, o Ministério Público da Paraíba, em parceria com a Fundação Luterana de Diaconia e a Associação Missão Restaurando Vidas, vem desenvolvendo o projeto Menina Abusada. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Enquanto houver uma criança ou um adolescente que esteja sofrendo uma violência sexual, que nós sabemos que acontece todos os dias, é importante que o trabalho permaneça. É uma semente, o projeto é apenas uma semente, mas essa semente plantada, ela vai ter que dar frutos, né? E os frutos é justamente se multiplicar na escola que hoje está fazendo, nas demais escolas do município. Nessa segunda etapa do projeto Menina Abusada, pais e professores são capacitados e sensibilizados para prevenir e agir no caso de abuso sexual infantil. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas evitam tocar nesse assunto, né? E se tem essas palestras, eu acho que é uma oportunidade de os pais e também as crianças, os filhos, ficar sabendo algo sobre a sexualidade. E a partir desse momento que a capacitação que eles estão tendo, a gente vai botar em prática, né, o projeto e convidar a comunidade, não só escolar, como a municipal, para apresentar o projeto.
Nós trabalhamos com esse trabalho de prevenção no tocante aos profissionais da saúde, da assistência social e da educação, orientando para que eles possam ser mais sensíveis e saibam detectar, né, esses sinais para minimizar essas consequências, né? Verificando quem é esse agressor, possível agressor, se for pai, se for um padrasto, se for uma mãe, a denúncia, o Conselho Tutelar encaminha isso formalmente para o Ministério Público e o Ministério Público entra com a ação para retirar o agressor do ambiente familiar. E aqui no município de Juarez Távora, o projeto chegou à sua culminância. O projeto Menina Abusada mudou a rotina de professores, pais e alunos da Escola Municipal José Augusto Lira. O objetivo da Secretaria é justamente esse, levar o projeto a partir de agora para as demais escolas. Nós vimos aqui as crianças falando que, no caso de violência, elas podem denunciar através do Disque 100. Então, isso é um bom caminho. Tudo aquilo que se ensina na escola é levado para casa. O que tem em casa é levado para a escola. Então, esse diálogo entre escola e família é fundamental. Como também é fundamental a disseminação desse Disque 100 para todas as crianças e adolescentes, para que elas possam saber como se defender de uma situação de violência. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de Justiça de Defesa da Educação, Ana Raquel Beltrão. O que é peculato? Edmilson, peculato é um crime praticado exclusivamente por funcionário público no exercício do seu cargo ou função, podendo ser também praticado por uma outra pessoa que não seja funcionário público, mas que tenha a colaboração do funcionário público. Quando esse crime é praticado pelo funcionário público intencional, o chamado crime doloso, ele é previsto para ele uma pena de 2 a 12 anos. Quando o funcionário não pratica intencionalmente, é o chamado crime culposo, ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E ele consiste, o crime de peculato, na apropriação tanto de dinheiro quanto de bens ou outro objeto, desde que seja móvel. Por exemplo, o funcionário um exemplo do Detran, que ele tem um carro apreendido e ele se apropria desse carro para uso próprio. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toque é importante pra cidade acontecer. Bote pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Garantir uma educação pública de qualidade a todos os brasileiros tem sido um dos maiores desafios para os gestores. Na Paraíba, além de problemas estruturais nos prédios das escolas,
Os estudantes se deparam com a falta de professores qualificados, de transporte escolar seguro, de merenda, fardamento e livro didático. Para cobrar o cumprimento da lei e exigir dos municípios e do Estado políticas públicas voltadas à educação, foram criadas recentemente promotorias especializadas na defesa do direito à educação. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Ana Raquel Beltrão. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Promotora, como é que a senhora avalia a lei brasileira em relação ao direito à educação? Houve uma evolução também histórica muito importante. Antes da República, na época do Império, desde o início da colonização brasileira, a educação era feita pela Igreja Católica, pelas escolas católicas dos jesuítas. Com a República, a educação passou a ser pública e laica. E, desde então, os estatutos, as constituições brasileiras, elas têm evoluído no sentido de garantir cada vez mais o direito a uma educação com qualidade. E, recentemente, nós temos a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, que vai entrar em vigor logo em seguida, que garantem não apenas o ingresso, a matrícula do aluno na educação fundamental, básica, no ensino básico, como também a qualidade dessa educação, com investimentos na área de educação, com a gestão democrática nas escolas, com a autonomia das escolas com relação a como devem elaborar o seu projeto político-pedagógico. Enfim, houve um avanço muito considerável, muito grande, principalmente na questão da gestão democrática da educação pública, especialmente. Por outro lado, quais têm sido os direitos mais violados na área de educação? Como disse, o que diz respeito à qualidade da educação, não é? Nós temos, em primeiro lugar, ainda no Brasil, segundo o IBGE, dados de 2010, 3,3% de crianças que não ingressaram, não tiveram ainda o direito à escola, a aprender. Esses números parecem pequenos, mas não são. Eles representam em torno de 966 mil crianças entre 6 e 14 anos que ainda não sabem o que é uma escola. Além disso, a questão, como falei, da repetência, que é causada exatamente, uma das causas, aliás, da exclusão na escola. E o que é mais grave, onde acontece essa repetência e essa exclusão da escola e a infrequência na escola? Nas camadas mais pobres da população, na zona rural, as crianças indígenas, as crianças que sofrem violência e exploração dentro da escola, as crianças deficientes. Essas são as vítimas mais constantes dessa inadequação da escola, do processo ensino-aprendizagem, para acolhê-las até o final do ensino secundário. Além disso, a questão regional. O Nordeste e o Norte do país apresentam esses números em muito maior quantidade do que as outras regiões do país. E na Paraíba, isso é mais grave ainda, porque a Paraíba tem um dos índices de desenvolvimento humano, que é um indicador, né, da educação, que foi instituído pela ONU, um dos mais baixos do país, porque o índice, um deles é a educação, ainda está com os índices de evasão, de repetência, um dos piores do país. Outra questão que vem sendo muito frequente na escola é a indisciplina e a violência. E recentemente a promotoria da senhora está à frente de um projeto chamado Na Escola com Respeito. Eu queria que a senhora nos falasse sobre essa iniciativa. Essa iniciativa surgiu da constatação, através de estatísticas do IBGE, do Ministério da Educação, relativos à questão da indisciplina dentro da escola. Em torno de 67% a 70% dos professores da rede pública no Brasil se queixam da indisciplina, que é um dos fatores mais importantes, mais graves, no tocante ao processo de ensino-aprendizagem na escola.
Então, o que nós pensamos em fazer? Pensamos nesse projeto no sentido de estimular, tanto na direção, quanto na equipe pedagógica, quanto com relação aos professores e alunos, a questão da democracia, da gestão democrática dentro da escola. Como? Implantando os princípios da justiça restaurativa, que nada mais é do que restaurar, através da responsabilização das pessoas que estão envolvidas no conflito, restaurar a paz, a harmonia na escola, através do diálogo, da escuta amorosa. Então, esse é um trabalho de prevenção que o Ministério Público se propõe a fazer, junto com parcerias como a Universidade Federal da Paraíba, que está fazendo um curso de capacitação de professores nessa área, e a Secretaria Municipal de Educação. Com o objetivo e a esperança nossa é que isso se torne parte do programa de formação continuada desses professores, para que passe a fazer parte de uma política pública, pela importância do tema, porque sem paz, sem tranquilidade, sem essa audiência amorosa, não é possível se aprender. E não é possível ao professor também se realizar como profissional. Outro desafio também muito presente na educação pública e também privada é a questão da inclusão. Como a senhora avalia a situação das escolas públicas e privadas aqui em João Pessoa? Elas estão cumprindo a lei e acolhendo as crianças com deficiência? Esse é um problema gravíssimo também. Só para você ter uma ideia da dimensão do problema, em dados estatísticos também do IBGE de 2011, apenas 7% das escolas têm os equipamentos, as salas de recursos necessárias à inclusão de alunos que têm algum tipo de deficiência. Isso no país ou na Paraíba? No país, no país. Você imagine isso, vamos transportar para a Paraíba para ver a dimensão do problema. Na escola pública, na rede pública de ensino, o problema é diferente. As escolas, obviamente, porque o ensino é gratuito e obrigatório, o ensino fundamental a todos, a criança que tem deficiência não é excluída. Os pais fazem a sua matrícula. Mas, na grande maioria dos casos, essas salas de recursos que são necessárias e o cuidador, que a lei também determina que seja obrigação do Estado, no caso dos entes federados, né? Isso não acontece. E a criança fica o tempo inteiro na escola, ou nos corredores, ou dentro da sala de aula, mas sem um acompanhamento especializado. Além disso, é preciso haver uma formação especial, uma capacitação, uma metodologia própria para atuar com essas crianças, que ainda é extremamente carente o Estado desse tipo de programa que atenda essas crianças. No tocante à escola privada, o problema é ainda mais grave. Nós temos um contingente bastante expressivo de pais de alunos que vão à promotoria reclamar que essas escolas negaram matrícula aos alunos sob o argumento de que não teriam condições de arcar com os custos dessa educação que envolvem a figura do cuidador e de professores especializados, capacitados metodologicamente para esse fim. Então, isso não procede absolutamente. Em primeiro lugar, porque a lei não permite qualquer tipo de discriminação, e especialmente em alunos que têm algum tipo de deficiência. A lei assegura a esse aluno a presença do cuidador e de professores capacitados para ajudá-lo no processo ensino-aprendizagem. E, em segundo lugar, porque isso reforça a discriminação que esses alunos, já por terem nascido com deficiências, já trazem em si mesmos. E aos pais, que muitas vezes fazem uma peregrinação de colégio em colégio, sendo, inclusive, afrontados moralmente, humilhados, muitas vezes, por essa direção, em razão de terem filhos com algum tipo de deficiência. Então, nós atuamos no sentido de fazer com que essas escolas compreendam que elas têm que obedecer à lei e, muito além disso, para que elas se sensibilizem com a questão da cidadania, do direito à cidadania. Nesse sentido, nós estamos promovendo uma audiência pública, convidando toda a rede de proteção da
criança e adolescente com deficiência, para discutir a política nacional relativa à educação inclusiva, chamar os conselhos municipal de educação, conselho municipal de saúde, conselho municipal da criança e do adolescente, as associações de pais e amigos de pessoas com deficiência, para então esclarecer, para conscientizar, para pedagogicamente demonstrar a nossa preocupação e fazer com que esse quadro seja revertido em nossa cidade e no estado. Quando vai ser essa audiência? Nós estamos formatando ainda o curso, mas brevemente iremos marcar essa audiência pública. Ok. Para finalizar, eu gostaria que a senhora esclarecesse ao telespectador quando, em que casos e como ele pode procurar a Promotoria de Defesa do Direito à Educação. Qualquer cidadão que se sentir lesado no seu direito à educação pode individualmente se dirigir à Promotoria da Educação para pedir ou exigir a garantia desses direitos. Além disso, coletivamente, as associações, as organizações da sociedade civil podem também se dirigir à promotoria para que ela possa, então, tentar administrativamente uma composição através de um termo de ajustamento de conduta, fazendo com que os órgãos públicos se adequem à legislação referente à educação e também, se isso não for possível, ajuizar as ações civis públicas, os mandados de segurança, com vistas à garantia desses direitos. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.